Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra, filho do rei Davi, herdeiro de um trono marcado por sangue, guerras e promessas divinas. Um rei que pediu sabedoria em vez de riquezas. Um governante que encantou reis e rainhas do mundo inteiro com sua mente brilhante e seu coração enigmático. Mas por trás de sua glória, escondia-se um segredo desconfortável, quase proibido de ser comentado. Um detalhe de sua vida que intriga até hoje estudiosos e crentes. Por que um homem tão sábio teve tantas mulheres? 700 esposas, 300 concubinas, um harém quase inimaginável para a nossa mente moderna. E o mais intrigante, a Bíblia não esconde esse fato. Pelo contrário, ela o registra com clareza, como se deixasse um aviso gravado para todas as gerações futuras. Por que Salomão fez isso? O que havia por trás dessa escolha? Era apenas desejo carnal ou existia um propósito mais sombrio, espiritual e político? Para entender, precisamos voltar ao início. O jovem Salomão não começou sua vida como um homem dominado por paixões. Quando subiu ao trono, ainda era inexperiente. Sentia-se pequeno diante da missão de governar Israel, a nação escolhida por Deus. Então, numa noite misteriosa, o próprio Senhor apareceu a ele em sonhos. Deus fez uma pergunta que mudaria tudo. Pede-me o que quiseres que eu te dê. Salomão, em vez de pedir riquezas ou vitórias militares, pediu apenas sabedoria para julgar o povo. E Deus se agradou tanto desse pedido que lhe deu não só sabedoria, mas também riquezas, glória e honra. Assim começava o reinado mais próspero da história de Israel. Com a sabedoria, Salomão ganhou fama. Povos distantes vinham ouvir sua palavra. Ele compôs provérbios, cânticos e ensinamentos que até hoje ecoam nas Escrituras. Era visto como um homem que andava lado a lado com a vontade de Deus. Mas o poder sempre cobra um preço. O coração humano é vulnerável. E com o tempo, alianças políticas começaram a se entrelaçar com os desejos do rei. No mundo antigo, casamentos não eram apenas uniões de amor. Eram tratados de paz, pactos silenciosos entre reinos. Cada esposa estrangeira representava uma garantia de que a nação dela não atacaria Israel. Era uma forma de consolidar poder, de ampliar influência. Salomão, como governante estratégico, entendeu isso muito bem. Ao tomar esposas de diferentes povos, ele não apenas satisfazia prazeres pessoais, mas construía uma rede de alianças que transformava Israel em um império respeitado e temido. Mas aqui surge a sombra. Muitas dessas mulheres vinham com suas crenças, seus deuses, suas práticas estranhas aos olhos do Senhor. E é aí que a história muda de tom. Porque desde os dias de Moisés, Deus havia dado uma ordem clara: não vos casareis com elas, para que não vos desvirem o coração. Mas Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, ignorou esse alerta. O rei que recebeu sabedoria divina escolheu caminhar por uma estrada perigosa. Aos poucos, sua corte começou a se encher de rituais estrangeiros, imagens de deuses, templos dedicados a divindades pagãs. O homem que havia erguido o templo de Jerusalém, a casa do Deus vivo, também permitiu altares para ídolos que insultavam o nome do Senhor. O mais inquietante é que a Bíblia não descreve esse processo como algo súbito. Não foi da noite para o dia. Foi lento, gradual, quase invisível, como uma gota que cai continuamente sobre a pedra até abrir rachaduras. Salomão, cercado de mulheres vindas de reinos distantes, começou a amar não apenas suas presenças, mas também seus deuses. E assim, seu coração foi dividido. O rei que pediu sabedoria para discernir o bem e o mal, deixou-se seduzir por aquilo que parecia inofensivo, mas que corroía sua alma. Então a pergunta ecoa: como um homem tão sábio pôde ser tão cego? Talvez porque a sabedoria não elimina o livre-arbítrio. Talvez porque a mente pode ser brilhante, mas o coração continua vulnerável às paixões. Salomão sabia discernir causas entre homens, mas não soube governar a si mesmo. Ele venceu batalhas políticas, mas perdeu a batalha mais íntima, a do coração.
Mas há algo ainda mais profundo aqui. Alguns estudiosos acreditam que Salomão não buscava apenas alianças políticas. Havia uma dimensão espiritual oculta em suas escolhas. No mundo antigo, os reis acreditavam que unir-se a princesas de outras nações também era uma forma de absorver poder espiritual, como se cada casamento fosse uma conexão com forças invisíveis, um pacto de sangue entre reinos e divindades. Não seria exagero pensar que Salomão, cercado de tantas culturas, acabou sendo atraído pela ideia de dominar não apenas territórios, mas também mistérios espirituais. Se isso é verdade, então seu harém não era apenas um sinal de luxúria. Era um laboratório espiritual, um campo de experimentação onde o rei mais sábio buscava algo além do permitido. E talvez seja por isso que sua queda foi tão profunda. Porque quando alguém tão iluminado escolhe trilhar um caminho de sombras, a escuridão se torna ainda mais intensa. E no silêncio das Escrituras, há um detalhe perturbador. O texto sagrado diz: "E aconteceu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses." Isso significa que mesmo tendo começado bem, mesmo tendo visto a glória do Senhor, Salomão terminou dividido, enfraquecido, distante da presença divina. O rei que tinha tudo se perdeu dentro de si mesmo. Essa é a tragédia de Salomão. Não sua riqueza, não suas construções, mas o fato de que sua sabedoria não foi suficiente para protegê-lo das escolhas que fez. E cada mulher, cada aliança, cada templo estrangeiro foi um passo mais para longe de Deus. E talvez esse seja o maior mistério em torno de Salomão. Como o homem mais sábio do mundo pôde ser enganado pelo próprio coração? A resposta pode estar naquilo que a Bíblia revela de forma sutil, mas poderosa. As mulheres estrangeiras não apenas moravam em sua casa, elas moravam em seu coração. E o coração humano, uma vez dividido, se torna frágil. A sabedoria pode habitar a mente, mas se o coração estiver corrompido, a luz começa a se apagar. Salomão não apenas acumulava esposas como símbolos políticos, ele as amava. O texto bíblico é claro: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. E esse amor, aparentemente inocente, foi o que abriu a brecha para sua ruína. Porque amar algo que se opõe a Deus é, inevitavelmente, afastar-se da presença divina. O rei que outrora ergueu as mãos para o céu em uma oração de consagração no templo, agora erguia altares para divindades como Astarote, deusa dos Sidônios, e Micom, abominação dos Amonitas. O que começou como estratégia política tornou-se adoração proibida. O sábio transformou-se em idólatra. Imagine a cena. O templo do Senhor brilhava em Jerusalém com seus rituais santos e a glória de Deus pairando sobre o Santo dos Santos. Mas não muito longe dali, no mesmo território, altares fumegavam com sacrifícios a divindades pagãs. Crianças eram oferecidas em holocaustos a Moloque. Mulheres se entregavam a rituais de prostituição sagrada. Cânticos de adoração ecoavam não ao Deus de Israel, mas a ídolos sem vida. E o responsável por permitir tudo isso era o mesmo homem que um dia escreveu: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria." Essa contradição é um dos pontos mais perturbadores da vida de Salomão. Ele escreveu provérbios que alertavam contra o adultério, contra o coração enganoso, contra a sedução da mulher estranha. Mas no fim, foi exatamente isso que o aprisionou. É como se o homem mais sábio tivesse se tornado um exemplo vivo daquilo que ele mesmo advertia. Suas palavras permanecem eternas, mas sua vida se tornou um aviso de carne e osso. Mas por que tantas mulheres? Por que não se contentar com uma ou com poucas? Aqui entra um detalhe histórico. No Oriente Médio Antigo, o tamanho do harém de um rei era considerado símbolo direto de seu poder e glória. Quanto mais esposas, maior o prestígio. Era como uma coroa invisível diante das outras nações. Salomão não apenas acumulava riquezas em ouro e prata, mas também esposas, como quem coleciona troféus de vitória. Cada mulher era um emblema de conquista,
Cada concubina era um reflexo de sua autoridade. O problema é que, ao transformar pessoas em símbolos, ele abriu espaço para que símbolos se transformassem em deuses dentro de sua vida. E Deus, que havia advertido claramente sobre isso, não permaneceu em silêncio. O texto bíblico diz que o Senhor se irou contra Salomão porque seu coração havia se desviado. A ira divina não veio de imediato como um raio caindo do céu. Foi uma sentença espiritual que se cumpriria ao longo dos anos. O reino seria dividido. A promessa feita a Davi ainda segurava Israel por um fio, mas as consequências já haviam sido lançadas. O império de Salomão, tão grande, tão majestoso, seria quebrado depois de sua morte. E tudo começou dentro do seu palácio, dentro do seu coração, dentro dos seus desejos. E esse é o lado oculto da história. Muitas vezes, quando pensamos em Salomão, lembramos apenas de sua sabedoria, de sua glória, de suas riquezas. Mas a Bíblia nos mostra o outro lado, como se dissesse: até os maiores podem cair, até os mais sábios podem se perder. O que derrubou Salomão não foram exércitos, não foram inimigos externos. Foi o amor, mas um amor distorcido, direcionado às pessoas erradas, aos deuses errados, às alianças erradas. E aqui surge algo ainda mais intrigante. Alguns estudiosos judeus antigos acreditavam que Salomão buscava, através de tantas esposas, unirem-se todas as nações da terra, como se quisesse transformar Israel não apenas em um reino terreno, mas em um reflexo de um reino universal. Seus casamentos seriam, nessa visão, uma tentativa de criar uma espécie de império espiritual global. Mas ao tentar unir o mundo, ele acabou dividindo a sua própria alma. E assim, o rei, que poderia ter sido um reflexo perfeito da aliança de Deus com seu povo, tornou-se um espelho quebrado, fragmentado em 1000 pedaços. E não podemos ignorar um detalhe sombrio. O livro de Eclesiastes, atribuído a Salomão em sua velhice, soa como um grito de arrependimento. Nele ouvimos um homem cansado, desencantado, quase desesperado. Um homem que olha para trás e vê que tudo que construiu, tudo que acumulou, era vaidade. Vaidade das vaidades. Talvez essas palavras tenham saído de alguém que entendeu, tarde demais, o preço de ter tantas mulheres, tantos altares, tantos desejos. O mistério de Salomão, portanto, não é apenas porque ele teve tantas mulheres, mas o que essas mulheres revelaram sobre ele. Elas revelaram que até o maior dos homens pode ser vencido por suas próprias paixões, que a sabedoria não protege quem não guarda o coração, que a glória sem obediência se transforma em ruína. E no fim, a lição que fica é dura, mas necessária. Não é a quantidade de sabedoria que define a vida de um homem, mas a fidelidade do seu coração diante de Deus. Salomão teve todas as respostas, mas perdeu o caminho. Teve todas as riquezas, mas não encontrou paz. Teve 1000 mulheres, mas terminou sozinho, vazio, dividido. E talvez por isso, essa história ainda ecoe como um aviso para nós hoje, porque o maior inimigo não está fora, está dentro. O coração humano, quando entregue a paixões contrárias à vontade de Deus, pode transformar o mais sábio em insensato e o mais forte em fraco. E assim, chegamos ao fim da jornada de Salomão. Um rei que começou com promessas celestiais, mas terminou marcado por escolhas terrenas. O homem que construiu o templo mais glorioso já visto, também construiu altares para deuses estranhos. O homem que recebeu sabedoria do próprio Deus acabou se perdendo em suas paixões. Sua vida é um paradoxo vivo, uma mistura de luz e trevas, de glória e ruína. Mas há algo ainda mais profundo por trás disso. A história de Salomão é também um espelho da nossa própria vida, porque todos nós, em algum momento, carregamos dentro de nós um coração dividido. Todos nós enfrentamos a tentação de amar o que Deus não aprova. Todos nós somos atraídos por alianças, prazeres e desejos que parecem inofensivos, mas que lentamente nos afastam da presença divina. O drama de Salomão é o drama humano. É o retrato do que acontece quando alguém troca a fidelidade pelo desejo, a obediência pelo poder
a pureza do coração pela sedução do mundo. E existe um detalhe que arrepia quando lembramos dessa história. A sabedoria de Salomão foi dada por Deus como um dom único, mas nem isso foi capaz de impedir sua queda. Isso nos mostra que nenhum dom espiritual substitui a necessidade de permanecer fiel. Que nenhum dom, por mais grandioso, pode sustentar alguém que escolhe se afastar do Criador. No fim, o que sustenta a vida de um homem não é sua inteligência, nem sua força, nem suas conquistas. É a fidelidade ao Senhor. Talvez por isso, no livro de Cantares, que muitos acreditam ter sido escrito nos primeiros anos de Salomão, vemos um amor puro, quase ingênuo, cheio de poesia e devoção. Já em Eclesiastes, provavelmente escrito na velhice, encontramos um homem cansado, desencantado, tentando dar sentido a uma vida que se perdeu em vaidades. É como se sua própria trajetória fosse um contraste entre o início e o fim, do amor verdadeiro à vaidade, da sabedoria ao vazio, do templo santo aos altares pagãos. E aqui está a revelação mais dolorosa. Não foram os inimigos externos que destruíram Salomão. Não foram exércitos, não foram guerras. Foi ele mesmo. Foi o seu coração dividido. Foi a sua incapacidade de escolher entre a aliança com Deus e os desejos do mundo. Esse é um verdadeiro motivo pelo qual ele teve tantas mulheres. Não apenas por política, não apenas por prazer, mas porque seu coração nunca esteve satisfeito. Ele buscava preencher um vazio que só poderia ser preenchido por Deus. E quanto mais buscava nas pessoas, mais distante ficava da presença divina. Essa é a tragédia de Salomão. O homem que poderia ter sido o maior exemplo de fidelidade se tornou o maior aviso de que até os sábios podem cair. E a mensagem que ecoa dessa história é clara como fogo. Não basta ter sabedoria, é preciso ter obediência. Não basta conhecer a verdade, é preciso viver a verdade. Não basta construir templos, é preciso que o coração seja um templo vivo para Deus. E talvez seja por isso que Jesus, séculos depois, disse: "Eis aqui quem é maior do que Salomão." Porque em Cristo encontramos aquilo que Salomão perdeu: um coração totalmente fiel, indivisível, entregue sem reservas ao Pai. Salomão teve 1000 mulheres e não encontrou paz. Jesus não teve nenhuma e se tornou a própria paz. Salomão construiu um templo de pedras que foi destruído. Jesus se fez templo vivo, que jamais será derrubado. Salomão terminou dividido, Jesus terminou consumado. Essa comparação nos mostra que a resposta para o mistério de Salomão não está apenas em olhar para trás, mas em olhar para frente. A verdadeira sabedoria não é acumular poder, nem riquezas, nem alianças. A verdadeira sabedoria é manter o coração fiel a Deus até o fim. Essa é a lição que o homem mais sábio deixou para todos nós, que não importa quão alto alguém chegue, se o coração não permanecer íntegro, a queda será inevitável. E agora, ao olharmos para essa história, sentimos não apenas curiosidade, mas um aviso ecoando no fundo da alma. Porque a queda de Salomão não foi apenas dele. É um aviso para nós, para mim, para você, para todos que acreditam estar firmes. O segredo não está em quantos dons você tem. O segredo está em quem domina o seu coração. Salomão perdeu dele. Que nós não percamos o nosso. Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.